Como vocês já devem ter percebido durante nosso curso, existem várias formas de resolução de conflitos. As pessoas, de um modo geral, estão acostumadas com a tomada de decisão de forma judicial, ou seja, as partes têm um problema e uma terceira pessoa, no caso um juiz, vai decidir o problema por elas. Mas essa não é a única forma de resolução de conflitos. Nós temos a evitação, a negociação, a mediação, a conciliação, a decisão de modo administrativo, a arbitragem, uma ação direta não violenta e, por fim, a violência. A evitação, a negociação, a mediação e a conciliação ocorre da seguinte forma: é o empoderamento, ou seja, a tomada de decisão pelas próprias partes. O que viria a ser esse empoderamento? As partes tomam de volta para si o poder de decidir sobre suas próprias vidas, ou seja, de solucionar seus próprios problemas. Muitas vezes as partes não se sentem seguras em tomar essa decisão e preferem a assistência de uma terceira pessoa. Isso se daria na forma de uma decisão por terceiro, seja tanto extrajudicial, como no caso de uma decisão administrativa ou da arbitragem, como numa decisão judicial, esse terceiro seria o juiz. Quando uma das partes toma a decisão em seu próprio favor, ocorre uma imposição coercitiva. Essa imposição coercitiva pode ser por uma ação direta, não violenta, ou seja, uma parte convence a outra, de uma forma não muito ortodoxa, a realizar a sua vontade, ou mesmo agindo de violência. Enquadra-se na cultura de paz a evitação, a negociação, a mediação e a conciliação, porque é uma forma que as partes procuram solucionar o conflito antes de partir para medidas mais drásticas, ou até mesmo antes de procurar um método tradicional de solução de conflitos. E o que seria esse método? Seria através de uma decisão administrativa ou de uma decisão judicial. Existem casos em que uma das partes apela para a ilegalidade em sua ação direta não violenta ou até mesmo utilizando dos recursos de violência. Muitas pessoas, além de não conhecerem quais são os métodos de solução de conflitos, também têm bastante dificuldade em diferenciá-los. Vamos lá? A gente pode fazer essa diferenciação olhando por diversos ângulos. Quanto à intervenção do terceiro facilitador, a gente pode fazer a seguinte abordagem. Na negociação, não existe intervenção do terceiro, visto que são as próprias partes que negociam entre si diretamente. Já na mediação e na conciliação, existe pouca intervenção de terceiros. Para entender melhor qual que é o papel do terceiro facilitador na mediação e na conciliação, convém diferenciá-los. Na mediação, o terceiro facilitador é chamado de mediador. Qual que é o papel do mediador? Ele deve principalmente facilitar a comunicação entre as partes. Os conflitos, em sua maioria, surgem da má comunicação entre as partes. As partes não compreendem muito bem o que o outro diz, ou simplesmente estão fechados de tal forma que eles não querem nem tomar conhecimento do que a outra pessoa está dizendo. Então, para que se possa chegar a uma conclusão, para que se possa resolver o conflito, é preciso que as partes voltem a conversar. É preciso voltar aquele liame entre elas, para que elas consigam compreender o que uma ou outra pessoa diz e, enfim, resolverem trabalhar juntas para resolver o problema comum. Ou seja, quem chega à conclusão do que é melhor para resolver aquele conflito são as próprias partes. O mediador, ele não interfere no resultado. Ele não sugere. Ele simplesmente facilita a comunicação entre as partes. Já na conciliação, o terceiro facilitador é chamado de conciliador. Além de fazer esse papel de facilitar a comunicação, ele também pode sugerir soluções para um dado conflito. Já na arbitragem, há uma maior intervenção do terceiro facilitador. Este é o árbitro. O
árbitro é, de um modo geral, um especialista na área do conflito. Por isso que as pessoas, muitas vezes, preferem recorrer à arbitragem do que à decisão judicial, visto se tratar de uma pessoa que entende bastante do assunto. Inicialmente, o árbitro tentará um acordo, ou seja, uma conciliação. Caso essa se dê por frustrada, então ele decidirá o conflito. E, finalmente, temos o sistema judiciário, onde o terceiro é o juiz. Nesse caso, há muita intervenção do juiz, visto que este efetivamente decide o conflito. Os principais meios alternativos de solução de conflitos são a negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Esses meios alternativos de solução de conflitos também são conhecidos pela sigla MASC. A partir de agora, vamos nos referir somente aos MASCs. Quanto à aplicação em processo judicial, o que vocês acham? Os MASCs se aplicam? Não se aplicam? Como isso ocorre? Bom, na negociação, não se fala em processo judicial, porque, como nós já vimos anteriormente, não existe terceiro facilitador. As partes conversam, se entendem e resolvem os seus próprios problemas. Já na mediação e na conciliação, pode existir de forma tanto processual como pré-processual. Detalhe: a conciliação não existe fora do judiciário, mas já a mediação também existe fora do judiciário. Por exemplo, mediação comunitária, mediação escolar e por aí vai. Já a arbitragem obedece o procedimento próprio regulamentado no Brasil pela Lei nº 9.307 de 1996. Quanto ao grau de envolvimento do terceiro facilitador nos MASCs, na negociação, ela é inexistente, visto que inexiste o terceiro facilitador. Na mediação, ele procura resolver os variados ângulos do conflito. Resolver como? Ele procura que as partes abordem, que elas explorem os diversos ângulos do conflito. Não é que ele vai dar uma solução, não. Nós já vimos que o mediador apenas facilita a comunicação, ele conduz a sessão de mediação. Já na conciliação, a abordagem do conciliador é limitada à resolução do processo. Na arbitragem, não há exploração de conflitos na parte de tentativa do acordo. Não ocorrendo um acordo, o árbitro simplesmente o decide. Estatisticamente, percebe-se que quanto maior a intervenção de um terceiro, seja mediador, conciliador, árbitro ou juiz, menos as pessoas aceitam o resultado. É por isso que muitas vezes nós encontramos como servidores dos tribunais diversos recursos. O juiz vem, apresenta a decisão e muitas vezes ambas as partes recorrem daquela decisão. Por quê? Porque o terceiro fez uma maior intervenção e elas não participaram daquele resultado. Portanto, elas tendem a não aceitá-lo. Agora, quanto maior a participação das próprias partes na elaboração do resultado, maior a aceitação do mesmo como justo. Então, quanto mais as partes participarem em tentar resolver, em tentar entender o outro, em tentar facilitar, em tentar construir aquele resultado, mais elas entendem que o resultado, que aquela conclusão é justa, e mais tendem a aceitá-lo. Aceitá-lo de que forma? Cumprir aquele acordo. Já com relação à preocupação com os eventos futuros, ou seja, temos um conflito agora, vamos tentar prevenir os próximos. Como que se daria isso? Na negociação, visto que as próprias partes conversam e resolvem o problema, se elas vão se aprofundar a esse nível de prevenção, vai depender das próprias partes. Na mediação, existe a preocupação do mediador quanto aos eventos futuros, no sentido de se procurar preveni-los. Existe, então, a resolução da integralidade do conflito.
Na conciliação, o principal objetivo é resolver aquele processo, ou seja, resolução da lide. Na arbitragem, não há preocupação com eventos futuros. Devemos ter sempre em mente que a lide é um fragmento da integralidade do conflito. Ou seja, enquanto a mediação procura resolver o conflito de forma integral, a conciliação é focada na lide. É por causa da preocupação em se prevenir novos conflitos no futuro que a mediação é preferível para se dirimir conflitos em que a relação entre as partes continuará ao longo do tempo, como, por exemplo, em litígios em condôminos ou os de família. Quando as partes têm mais de um vínculo entre si, é preferível a mediação. Por exemplo, quando um casal se divorcia e a sua única fonte de renda é uma empresa familiar, é indicada a mediação. A mediação é um ótimo meio para que eles possam decidir o que pode ser feito, visto que a venda da empresa tiraria o meio de subsistência de ambas as partes e a venda das costas de uma parte para a outra tiraria a renda da primeira.